Você prega a mensagem, vou falar o que Deus me manda falar, porque tudo é para Ele e nada para o homem. Glória a Deus. Êxodo 2, primeiro. Glória a Deus. Nascimento e educação de Moisés. E foi-se no tempo da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, não podendo, porém, esconder por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar como lhe haverá de suceder, e desceu a fim de Faraó para semear no campo. E as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ele compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que se hoje a cama e te crique a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou o menino, e então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual passou ele a ser um filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Confesso com os irmãos que eu estou feliz, que pela primeira vez estava ministrando a palavra. Confesso também que era 6 horas da tarde, às 6h10 eu tomei um banho, se troquei e já estava pronto. Não sei se isso era verdade, porque eu estava nervoso ou estava ansioso para pregar a palavra de Deus. Porque quando eu comecei a ir para a igreja, Deus usou um profeta para falar comigo, para eu não temer, que Deus era comigo. Glória a Deus. Não seria fácil, mas Deus estava sempre ao meu lado, sempre me consolando. Daí, quando eu ganhei um sapato, daí eu perdi o sapato. Daí eu vi que eu não tinha condições, falei: Deus, eu não tenho condições. Eu vi uma pessoa para me dar esse sapato. Deus foi e enviou o pastor. O pastor me deu. Sou muito grato pela vida dele. E esse pastor e essa pastora me completam todos os dias. E a Bíblia também vai falar que amigo mais chegado que o irmão. E os 2 amigos que Deus colocou em minha vida, Sadraque e Mesaque. Sou muito grato a Deus por tudo. Então vamos lá, vou pregar. A palavra de Deus começa falando que Joquebede e Arão era da tribo de Levi. A tribo de Levi na época significava verdadeiros adoradores. E foi assim então que Joquebede ela tinha um sonho de querer gerar filhos. Ela já tinha gerado 2 por nome de Miriam e Arão. E foi então que Faraó percebeu que o povo os hebreus estava só aumentava, só crescia cada vez mais. Faraó foi e levantou um decreto falando que todos os filhos meninos que nascessem na época tinham que ser mortos, tinham que ser lançados no Rio Nilo. E Deus me enviou aqui como profeta de Deus para te falar: a promessa que Deus fez na tua vida não acabou. A promessa que Deus fez na tua vida, Ele vai realizar ainda. Mas para isso somente adora. Então foi jogaram no rio. E Joquebede, ela estava grávida, ela estava se sentindo mal, porque ela estava com medo de sair um menino e o povo de Faraó pegasse e jogasse no rio Nilo. Foi então que ela escondeu o filho. Durante 3 meses ela escondeu o filho. Quando ele nasceu, ele era formoso demais, era uma das crianças mais lindas do tempo. Então passou 3 meses, ela não aguentou segurar a criança, não aguentou criar. Ela foi e pegou Miriam pelo braço, pegou Arão e foi até o rio Nilo. Fez uma oração falando que Deus guiasse a criança. Deus estava sempre com a criança. Nesta noite tem mãe verdadeira, tem mãe que honra o teu filho, tem mãe que ama o teu filho nesta noite aqui. Tem mãe guerreira que tem Joquebede aqui. Foi então que ela soltou a criança no rio. E a Bíblia vai falar que ela soltou para
correnteza, levou levar o filho. E foi então que o dia estava se amanhecendo e Miriam estava sempre ligada lá com o seu irmão, acompanhando o seu irmão. E foi então que amanheceu o dia e a filha de Faraó foi se banhar no Rio Nilo. E eles se banhavam nas melhores águas, nas primeiras águas que vinham se banhavam, porque Egito era aqui em cima e os escravos eram aqui embaixo. E foi então quando ela soltou a criança, a correnteza abaixo. Mas eu não sei se você vai entender, quando ela solta a criança ao rio abaixo, não sei porque o cesto vai parar lá em cima. Se soltou contra a correnteza, porque o cesto vai parar lá em cima. Eu vou te falar, é promessa de Deus. Não era para ele estar aqui, mas não era para ele ter nascido, mas foi promessa de Deus. Deus agiu, todo mundo te empurra para baixo, Deus chega e te exalta para cima. Deus age nos mínimos detalhes, Ele age de uma forma sobrenatural, de uma forma que nós não entendemos. Às vezes nós murmuramos, às vezes a vizinhança dela falou: Joquebede, você é louca de ter essa criança, você é louca de ficar com essa criança. Mas eu venho te falar, deixa os escribas falar, deixa os fariseus falar. Quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Eu fiquei admirado vendo essa palavra, e eu cheguei a ficar até 4 horas da manhã assistindo filme, estudando cada vez mais. Eu queria, falei, o Senhor usou o vaso para falar no primeiro dia que eu entrei na igreja. Eu ia ter sabedoria da tua palavra, que eu ia sair pregando nos 4 cantos. Cadê minha hora que não chega? Cadê minha oportunidade? Deus falou: aqui é. No tempo certo eu vou te colocar e vou te arrastar para cada canto dessa cidade. Eu estou no posto do milagre. E foi então que a filha de Faraó encontrou e viu que a criança era formosa, teve compaixão da criança. Miriam chegou até ela e falou assim: se você quer que eu vá atrás da mãe dela, para que desse, para que eu amamentasse a criança, Santo, a filha de Faraó chegou e falou: vai, além de ela cuidar da criança, eu vou lhe dar um salário. Quando a Miriam estava lá conversando com a filha de Faraó, Joquebede estava de joelho, adorando a Deus, porque ela sabia que Deus ia tocar, que Deus ia trazer o filho dela para ela. E foi então, daí chegou Miriam, feliz, contando para sua mãe: mãe, filha de Faraó é uma boa moça. Ela falou que é para você ir lá no palácio conversar com ela, para você amamentar a criança, porque eu creio que nosso irmão está de volta, vai ficar com ele. Glória a Deus, Pai. Eu não sei, eu acho que você não está entendendo. Essa noite é um motivo de glória, é um motivo de adorar. Você não está adorando a Deus aí. Glória a Deus. Você não está dando glória. Não é glória para mim, é glória para Ele. Só que você está aqui no culto adorando é motivo de alegria. É milagre. Adore, porque Deus Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E se aí que na igreja não adora, não abre a boca. Eu não sou o dono da felicidade para chegar aqui e falar que eu vou te dar casa, que Jesus vai te dar chave de carro, chave de moto. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus, para pregar a palavra. Você não está entendendo, você não está adorando agora. Ama a Deus. Glória a Deus. Santo, santo és o teu nome, papai. Acho, papai. Glória a Deus. Santo, santo és o teu nome, papai. E foi então que ela foi até o palácio, conversou certinho, resolveu tudo. Moisés estava de volta. Ele só crescia, Deus tinha um propósito na vida daquele menino. Mal sabia ela que o menino que ela carregava no seu ventre era uma pessoa que ia salvar, ia libertar o povo dela. Porque Joquebede, quando ela nasceu num tempo que era escravidão, num tempo que o povo só escravizava eles. Mas mesmo assim, quando ele estava lá com o chicotado nas costas, chegava de noite e eles adoravam. Eles adoravam. Você não está entendendo? Eles adoravam. Eles adoravam. Santo és o teu nome.
soldado. E foi então que o soldado tinha uma amante. E a filha de Faraó falou que estava grávida. E a filha de Faraó e a outra tinha inveja. Sempre quando ela ia, quando ela falava que estava grávida, ela chegava e dava um remédio para ela abortar. Mas sem ela saber, ela só abortava. E foi então que anoiteceu e ela foi até o rio Nilo. Quando chegou no rio Nilo, ela tentou se matar, mas não conseguiu. Passou mal, ficou enferma na cama. E foi assim então que sentou na mesa Moisés, Arão, Miriam e Joquebede, que fizeram uma oração. No final, eles falou amém. Deus usou a Miriam e falou: mãe, vamos orar para a princesa. Vamos orar para a princesa porque ela teve um coração bom. Ela salvou o seu filho, o meu irmão. Ela só fez uma simples oração. Deus, toda a enfermidade que ela está, tudo que está passando na vida dela, o Senhor cura. O Senhor curou. Foi assim então que ela engravidou de novo e ela foi e perdeu o filho de novo. Foi anoiteceu, ela chegou no rio Nilo e dessa vez, na hora que ela estava tentando se matar afogada, ela foi lá e teve um sonho. Que Deus enviou um filho para ela, naquele cesto. Foi assim então que ela foi atrás de Joquebede e tomou o filho dela. E chegando até lá, no palácio, o Faraó falou: não, nós não podemos ficar com esse imundo. Ele é filho de hebreu. Ele é tão miserável. Só foi criticando. Mas, meus irmãos, Deus não quer levantar quem está lá em cima. Deus quer levantar os que sai de baixo. Deus quer levantar aqueles que não tem nada. Que você pensa que não dá nada para ele. Deus chega e exalta. E foi assim então. Deus agiu de uma forma sobrenatural nas vidas dele. Então, por onde ele passava, Moisés ainda pequeno, as pessoas já viram que ele era promessa. E ele era uma pessoa que Deus enviou para que libertasse o povo. Então, daí pegaram ele e começou a fazer coisas lá, porque a princesa começou a falar que era mãe. Ele se tornou uma outra pessoa, porque ele estava em fase de crescimento. Ele se tornou uma outra pessoa. Até que, quando esse foi até o túmulo de Faraó, a mãe de Joquebede grita: Moisés, meu filho! E encostou Moisés. Deu um murro nela e falou: sai daqui, sua imunda. Mas ele não tinha noção de nada. Foi assim um dia, até que Moisés foi junto com o Faraó para ver os escravos trabalhar. Foi assim que o seu irmão Arão, de 10 anos de idade, chegou até ele e falou: por que você está me zoando? Por que você está falando várias coisas para mim? Se você é filho de hebreu também, você é meu irmão. Moisés, sendo em Cristo, chegou até aqui e falou: mãe, por que você mentiu para mim? Por que você falou que eu era seu filho? Se eu sou filho de hebreu? Porque eu te encontrei, que eu podia ter filho. E o Deus dos deuses, que era o Deus dele na época, falou que enviou essa criança. Falou que era você. E foi assim então que ele perdoou. Foi crescendo, o desejo foi cada vez crescendo. Foi assim então que ele brigou com um outro soldado para se tornar quem ia ser o novo Faraó. Porque o Faraó na época ele tinha sido morto. Foi assim então que chegou um soldado até ele e falou assim: você não pode ser Faraó, porque você é hebreu, seu sangue não é igual ao nosso. Foi assim então que o seu perguntou: mas cadê meu povo? Seu povo está lá embora, é os escravos nossos. Foi assim então ele saiu. Quando ele desceu lá, ele viu o soldado dando várias machadadas, várias pegadas, várias pauladas nas costas do seu irmão Arão. Foi assim então até que ele vai e mata esse egípcio. Ele vai e desce para o monte. Lá Deus fala com ele nas sarças ardentes. Deus vai falando com ele tremendamente, de uma forma sobrenatural. Ele foi só desenvolvendo, até que Deus fala para ele. Deus chega até ele e diz para ele: fala, Moisés, vai, você e teu irmão até o Faraó e fala para Faraó libertar o povo. O Faraó não quis libertar o povo. O Faraó só murmurava. Mas quando eles murmuravam,
Moisés e Arão só adoravam, só clamavam a Deus, porque eles sabiam que Deus ia fazer algo sobrenatural, que Deus ia libertar o povo dele. Eles ficavam tranquilos. Mas chegou até aquele dia que Moisés ficou desanimado, falou: eu não aguento mais. Daí Deus vai lá e Deus anima ele de uma forma sobrenatural. Fala: Moisés, vai e conversa com o faraó de novo. Ele vai e conversa com o faraó de novo. O faraó: não vou libertar, não vou deixar que vai. Até que Deus envia as 10 pragas. E essas 10 pragas que ele envia, o faraó não resistiu. O faraó deixou o povo passar. O faraó deixou e saiu. Mas daí, quando chegou à beira do rio Nilo, todo mundo criticava: Moisés, mas como que nós vai passar essa multidão de rio? Como que nós vai passar? Se acalma, Deus proverá. Deus proverá. Ele fez uma oração simples. Ele colocou aquele cajado naquele rio e o mar se abriu. Quando o mar se abre, o faraó atrás com seus soldados, olha, começa a perseguir para tentar matar. Mas quando eles passam, o mar se acalma. Deus liberta o povo. E a Bíblia vai nos relatar que depois ele lança os 15 cânticos de Moisés. E depois Miriam, uma irmã guerreira, sempre esteve com ele na dor, na vitória, sempre esteve com ele lado a lado, batalhando. E Miriam vai falar de uma forma sobrenatural. Miriam dançava, Miriam pulava na presença de Deus. Eu não sei você, mas eu estou cheio de Deus, eu estou sentindo a graça de Deus. Pela minha primeira vez que eu estou pregando, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está agindo. Deus está agindo de uma forma sobrenatural. Eu não sei você, mas eu saindo de casa, eu fiz um propósito para Deus. Eu falei: Deus, hoje eu vou subir mais alto que Zaqueu, porque hoje eu quero te ver, hoje eu quero te encontrar face a face, meu Pai. E eu creio que Deus está agindo de uma forma sobrenatural neste lugar. Que Deus vai derramar, que Deus já está levantando verdadeiros adoradores, verdadeiros profetas na casa de Deus. Deus me visitou hoje quando eu cheguei em casa. E Deus falou assim comigo: Pai, desce com essa revelação para o pastor. Pastor, na igreja nós temos joio e tem o trigo. Se você amassa o trigo, você faz pão. Se você amassa o joio, vem o veneno. E na hora que Jesus amassar, Jesus vai perceber quem é o verdadeiro adorador e quem é o murmurador. Deus vai mostrar para o Senhor quem é o verdadeiro e quem é o murmurador. Porque nesta casa, Deus levantou essa igreja. A igreja só tem que ter verdadeiros adoradores. Só tem que ter fiel na casa dele. Eu não sei você, mas o Deus de Jericó já está passando aqui. Deus operou vários milagres lá em Jericó. Eu creio que neste lugar ele já está operando também. Mas para isso nós temos que evitar o nosso falatório. Porque Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,16: evita os falatórios profanos, porque causam a maior iniquidade na face da terra. Como que nós queremos receber algo da parte de Deus, se aqui na igreja nós estamos adorando? Chega na casa, nós estamos falando do próximo, nós estamos falando do vizinho, nós estamos falando do irmão. Na casa de Deus tem que ter mais união. Na casa de Deus tem que ter verdadeiros adoradores. Quando um vai, o outro não vai lá no julgo, o outro chega e pega na mão e fala: vamos adorar, nós Deus. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas se Deus está mandando é porque é algo que Ele vai fazer, algo que Ele vai unir. Porque eu vejo nesta casa, tem irmão que conversa com outro irmão, tem irmão que é assim, tem irmão que é assim. Para de ser bobo, nosso Deus é um só. Você acha que você vai subir para o céu porque você não ama seu irmão? Você não vai subir para o céu mesmo, porque a Bíblia vai falar: ame o próximo. Você vai subir para o próximo na hora que você cumprir os seus 10 mandamentos na face da terra. Não mente, não rouba, não blasfema, somente adore. Jesus ele age no nosso mínimo detalhe. Esses dias eu estava em casa, falei: Deus, eu fiz uma oração, falei: Deus, eu quero um terno novo, mas minha mãe não pode dar. Deus chegou no dia
de São Paulo. Eu cheguei em casa, assim, o diretor falou, mas senhor, eu falei, bem assistiu, como o senhor está? Eu falei assim, eu estou bem, mas eu não sei agora, você causa da notícia. Daí ele chegou e me mostrou o termo que eu estou hoje. Eu sou grato ao meu Deus. Eu tive que dar pedir em oração. Se não tiver fé, Deus traz. Porque a palavra de Deus vai falar em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem quer a Deus precisa crer nisso. Você ir a Deus, você tem que crer que Ele existe. Você tem que crer que Ele está aqui neste lugar hoje. Você conhece o teu nome, papai. O Senhor me ajuda de uma forma sobrenatural. O Senhor me ajuda com a tua igreja. Eu não sou um bom pregador, mas na Bíblia nunca vai falar que você precisa ser um bom pregador. Você precisa estar em santidade, meu Deus. Você só precisa estar seguindo isso daqui, ó. Se você seguir isso daqui, você vai longe. O que adianta você pular aqui e adorar Deus, chegar lá no carnaval, você tá lá assim, ó. Aí chega, você fica na sua casa o dia inteiro assistindo novela, adorando a Deus. Aí chega o abençoado de Deus e fala assim, erga a mão que Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória mesmo, vai dar vitória para aquele lá que está aqui hoje, irmão. Aquele lá que está assistindo novela, você acha que Deus vai dar vitória? Deus vai dar nada, não. Deus vai merece dar umas pauladas para ver se aprende. Porque o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus, Ele age em nossos mínimos detalhes. Quando você pensa que Deus não está agindo, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus me tirou daquele mundinho lá para viver esse mundo maravilhoso que eu estou hoje. Às vezes é chato mesmo você ver seus amigos indo para festa. Nada. Na sua vida não acontece nada. Mas eu sei, quando eu estou aqui, eu vou morar lá no céu. Quando eu estou aqui, eu vou ficar face a face com meu Deus. Eu vou cantar o hino da vitória. Aí eu vou adorar. Aqui vai sobrar o quê? Aqui os que ficam vai queimar o fogo do inferno. Vai ficar aquele foguinho do inferno. E os que vai subir? Os que vai subir vai adorar a Deus. Santo, santo, é o teu nome, papai. O Senhor tem, Pai. Transformando, Pai. Eu sou o Senhor, é Deus das nações. Nós percebemos também que quando nós estamos na nossa casa, nós estamos mal, nós estamos doentes, quando nós temos um parente nosso doente, enfermo, nós clamamos a Deus, às vezes não acontece nada, às vezes nós perdemos. Mas quando eu comecei para a igreja, eu aprendi uma coisa: adore com aquelas pessoas que vão entrar na sua vida, mas não chore com aquelas pessoas que vão sair da sua vida. Meu Deus! Porque nós estamos aqui nessa terra por passagem, só está de passagem só nessa terra. Deus, Ele é uma coisa muito linda na minha vida. Porque hoje, minha mãe, nunca ouvi nada dela. Eu falei, mãe, hoje eu vou pregar. Ela falou assim, Deus é contigo. Deus vai te amar ainda. Eu fiz a reação. Minha mãe falando isso. Minha mãe falando que às vezes eu falo para minha irmã, os jovens, a minha idade, todo mundo trabalha. Minha mãe chega e fala assim, minha mãe chega e me anima, ela fala assim, eles estão trabalhando porque eles conseguiram. Se você não está trabalhando ainda, é porque Deus não quer que você trabalhe agora. Deus quer que você faça a obra primeiro. Faça a obra. As demais coisas você não acrescentar. E sempre quando eu estou desanimado, minha mãe chega e me consola. Minha mãe é a verdadeira Joquebede na história. Porque aos 3 anos de idade, minha mãe falou que eu estava entre a vida e a morte. Eu estava com um problema sério. Minha mãe chegava, sempre falava que me amava, sempre falava que eu sou um milagre, eu estou aqui. E se eu sou um milagre na presença de Deus, as pessoas podem olhar e falar, mas por que esse irmão pula? Por que esse irmão sempre está feliz? Por que esse irmão, eu nunca vejo ele chorando, eu nunca vejo ele triste? Porque Deus, Ele fala, alegrai-me, porque das demais coisas eu cuido, das demais coisas eu ajo. Deus, Ele é muito fiel. Eu creio que Deus vai levantar cada um de uma forma sobrenatural. Deus amadores na casa de Deus. Às vezes eu estava abatido,
entregou o filho para Abraão, Abraão ele não murmurou, porque Deus falou no outro dia para ele: Abraão, vai e leva teu filho ao sacrifício. Se Deus te pedir hoje nesta noite pegar o seu filho e até o sacrifício e sacrificar teu filho, você tem coragem? Vai orar com ele, você tem coragem? Muitas pessoas não vão fazer, mas aquele que tem fé e crê no Deus de milagre, vão fazer. Porque Deus ele reina no nosso lugar, ele reina, ele age de uma forma sobrenatural. Quando eu comecei com a igreja, também Deus ele me deu 2 instrumentos: a rede e o anzol. A rede é para me lançar para as pessoas, e o anzol é para me fisgar uma alma, ganhar uma alma. Porque eu não estou nesse mundo para ter prata, para ter ouro. Eu estou nesse mundo para ganhar almas para Deus. Eu estou nesse mundo para exaltar o nome dele. Eu estou nesse mundo somente para adorar ele. Fazer que nem Jó. Não sei se você vai fazer que nem eu. Vou fazer que nem Jó. Eu vou raspar minha cabeça, eu vou rasgar meu manto e vou adorar. Eu vou continuar adorando. Mesmo que o mundo inteiro for contra mim, eu sei que Deus está ao meu lado. Deus está comigo na igreja. Deus está sempre comigo. Deus ele age de uma forma sobrenatural, de uma forma que eu fico muito impactado. Porque Deus, através da minha oração, porque eu já pedi várias orações para vários irmãos, e Deus não curava o meu avô, Deus não curava o meu avô, e Deus nem falava comigo, eu tinha vergonha. Vai embora do teu avô, vai embora. Eu falei, não, eu fui até que um dia eu cheguei, eu nem orei direito, eu cheguei e falei: Deus, cuida do meu avô, porque o Senhor sabe quanto eu o amo, quanto ele me criou. Todo dia eu estou feliz, ele acordou alegre. Deus é muito fiel, Deus ele age de uma forma sobrenatural. Sou muito grato a Deus por tudo, por todas as coisas que ele tem feito e há de fazer. Eu não sei você, mas Deus, ele é um Deus, eu não sei como explicar, mas sempre eu admiro uma palavra de Deus que fala em Provérbios, e as pessoas olham para mim e falam assim: mas por que você só fica acordado de madrugada? Porque você pode adorar de madrugada? E tem aquelas coisas que o povo fala de madrugada, a aviação está pouca de madrugada, não tem ninguém. E a palavra de Deus vai falar: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me procuram me acharão. Por isso que de madrugada eu sempre estou ali orando, estou ali sempre agradecendo. Às vezes tem irmão que joga algo sobre a minha vida, que fala que eu não vou ser nada. Eu chego, eu somente oro pela vida dele. Glória a Deus. Porque Deus fala que no começo, Jesus fala que no começo vai ter escribas, vai ter fariseus, vai ter sempre alguém para te julgar. Mas Jesus nunca julgou ninguém. Nunca vai julgar. Para com isso, irmão. Vamos adorar a Deus somente, porque Deus está na casa. Glória a Deus. Parar de murmurar, não parar de falar abobrinha. Deus nos levantou só para adorar e clamar, só para isso, para pregar a palavra dele, para nós sairmos dos 4 cantos. A porta de Deus sempre vai estar aberta. Vai estar aberta para quê? Para o macumbeiro, para a prostituta, vai estar aberta para todos. Mas chegando o dia que a trombeta soar, poucos vão subir. Só os que estiverem em santidade com ele vai subir. Porque Deus é fiel, Deus é um Deus de maravilha. Nessa noite eu estou muito feliz por minha primeira oportunidade, e Deus vem me usando muito mais ainda. Eu agradeço a presença das pessoas que